Notícia. Espiritada bonita. Tina, Alain Albert, Rafaela, Janine e Elisângela e todos presentes. Isso sim, espiritismo com espíritos. Tina, minha Tina, primeiramente, perdão. Sim, isso, nos primeiros dias foi eu mesmo quem lhe perturbou, porque estava em estado de perturbação. Gente, não estou dizendo que estava perturbado. Tina, e aí, com minha teimosia, acabei me agarrando um pouco ao lar em São José e também no nosso apartamento em São Paulo. Mas lá você nem e o bebê estavam. E agora já estou bem, na medida do possível. Você foi o melhor que podia ter acontecido na minha vida aí. Obrigado por tudo. Meu neném, Alain, meu filho, isso mesmo. Firme nos estudos e um dia você vai entender nossa caminhada juntos. Não chore que não gosto de choro. Rafaela, tivemos pouco tempo. Janine e Elisângela, foi bom o pouco tempo que passamos juntos. Amo vocês. Não fui o melhor pai, mas fui o que pôde ser de melhor. Elemento, meu amigo Liráucio, eu não esqueci de você, Thelma. E você, Jorge Reis, foi muito importante junto ao Elemento. Gratidão, compadre. Esposa, também aos amigos Hélio e Ludmila, e todos da Casa da Paz, aos amigos do Obreiro e Lar Frei Luiz, do Irmã Sheila, e a todos que gostam do Alamar. E compadre Severino me emprestou essa caneta, e também, na época da seda do Espiritismo via satélite, foi quem pagou para um dos últimos programas ir ao ar pela Embratel. Lembrou, Severino? Obrigado, amigo. Graça, abraço. Doutora Suzuko, quem está aqui é o doutor Hernani. Olha, e bem mais novo. Oceano Vieira de Melo, muito obrigado pelo filme e todo o apoio. Não vi meu velório, pois estava meio longe, mas já assisti um pouco. Clóvis Nunes, sabe quem está aqui? É o Henrique Rodrigues. Nelson e Rosana, um abraço. Vocês não querem ressuscitar a revista Visão Espírita? Só não esquece da Tina. Nando, canta aquela música. Abraço a todos. Gente, vocês não fazem ideia do que é e como é tudo isso. Não fazia ideia de como precisa de vibrações, de energia. E pelo que soube, cada vez mais a mediunidade vai ficar difícil a comunicação. Isso se deve, segundo escutei hoje, às ondas que foram modificadas e, movendo-se, estão em mutação. Estou cru aqui, mas se me for permitido, trarei notícias. Olha, estão falando de mim. Isso, só uma observação, foi durante uma homenagem que foi prestada ao Alamar ontem à noite, e a psicografia veio durante a apresentação dessa homenagem, durante a prestação dessa homenagem, que era um vídeo. Então ele aqui, continua. Olha, estão falando de mim. Nice, me encontro aqui, o cabra velho, você falou e eu respondi. Acabei com a caneta do compadre Severino. Aqui não tem censura e nem frescura, mas o que se escreve tem que fazer o bem. E com o Zé, esse comedor de mugunzá, posso falar do jeito que sou. Tina, vixe, assim vou chorar. Isso foi durante a homenagem. Quero ver e quero escrever. Vixe, está caindo a vibração. Eita, como sou bonito. Zé. E modesto. Zé, olha, tu não sabe como tem gente querendo escrever, mas não é fácil. Obrigado a todos da CEIU. Comadre Nice, Roberto, André, todos. Amo vocês. Tina, você aqui, que alegria. Janine, Elisângela, tive aí. Daqui não pago nada e posso viajar para os States. Rafaela, amo, filhas, meu neném. Eu quero, sem frescura, dizer que vivi, errei, mas também acertei. Minha música preferida foi quando nós ouvimos a música cantada por ele mesmo. Peço desculpas a você, José Aparecido. Perdão, amigo. E fui antes da hora. Cuidado, melhorem. O que vale aqui é o que fizemos de melhor. E vou ser melhor do que fui aí. Do amigo agradecido por essa homenagem, o sargento engrenado, Alamar Regis de Carvalho. Tina, gostaria de comentar nomes aí que a gente não conhece, algumas informações.
Bom dia, gente. Essa homenagem que o Alamar recebeu ontem, eu gostaria até de ter falado ontem, mas a emoção tomou conta de mim e eu não consegui. Essa é a sexta homenagem que ele recebe e eu acredito que seja bem merecida, porque o Alamar, eu convivi com ele, né? E então, eu sou suspeita para falar disso, mas tem muita gente que conhece ele aqui e sabe que ele representou para o espiritismo, né? A divulgação que ele fez no começo, quando não tinha internet, não tinha a tecnologia que tem hoje, e o Alamar foi o primeiro a botar o espiritismo em evidência no Brasil, com a apresentação lá em Belém do Pará, há 20 e poucos, há quase 30 anos, isso, e ele divulgou isso, o espiritismo para o mundo até, né? Porque muita gente dos Estados Unidos tiveram acesso a isso depois, mantinha contato com a gente. Ele divulgou o espiritismo até o fim. A vida toda ele divulgou, ele viveu para isso. Ele viveu mais para o espiritismo do que para a família até. Entendeu? Por isso que ele pede perdão para mim, porque eu cobrava isso dele. Entendeu? Eu cobrava, porque eu dizia para ele, você está fazendo isso, só vive para o espiritismo e está esquecendo da nossa família, a gente não paga as contas em dias, porque ele só trabalhava para o espiritismo e levava a gente junto. No começo, foi assim, sempre assim. Aí ele reclamava, porque ele não tinha retorno disso, né? Não tinha ajuda suficiente dos espíritos, porque o sonho dele era montar a rede Visão para ampliar isso, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu porque ele não tinha dinheiro para tirar do próprio bolso. No começo ele tirava. Nós tínhamos uma empresa e a empresa faliu porque ele tirava dinheiro da empresa para pagar o programa. Era via satélite na época, porque não tinha os canais que tem hoje. Todo mundo sabe que como é que funcionava a televisão, era igual aquela que estava aqui no teatro, né? Não era a televisão que a gente tem hoje, com vários canais. Então foi muita dificuldade que ele fez isso. E ele continuou fazendo isso a vida toda. Entendeu? Quando ele não podia mais, ele estava só no computador, na internet. Viu? Então, o Alamar é isso. Ele era autêntico demais, que muita gente não gostava disso. Sabe? Ele ficava falando do espiritismo, defendendo Kardec, e muita gente no espiritismo, infelizmente, algumas casas espíritas foge disso, né, de Kardec, está fazendo o espiritismo à moda da casa, e ele defendia isso. Temos que voltar, o que o Araújo faz ali, é o espiritismo com espírito. Então ele defendia isso, até nesse último livro dele que tem aí, que é Mentor ou Obsessor, que ele defende isso, porque ele acha que na sessão mediúnica a gente tem que falar com o espírito como se fala com a pessoa que estava vivo. Né? Fulano chega, a pessoa está acostumada, pessoa com o Alamar. Ele falava o jeito dele, brincalhão, todo. Ele chega aqui como espírito, meu irmão, muita paz. Não é ele. Ele disse, não vai ser eu, porque eu sou assim, eu vou continuar assim. Então, todos os espíritos querem a gente morre, você perde só o corpo e continua sendo o que ele realmente é. Fala, se brinca, ele continua brincando. Se ele fala da forma como ele fala, a forma como ele vive, é assim que a gente continua. Então, ele defendia isso, defendeu isso a vida inteira, sabe? Então, é por isso que eu acredito, quando ele manda uma carta assim, essa é a segunda carta que ele manda, o jeito dele era assim, sabe? Então, quando a gente começou em Salvador, a gente morava em Belém do Pará, a gente foi para Salvador, só contar só um pedacinho da nossa vida como era. A gente vivia, carregava as meninas, a gente morava em Salvador e tinha... o programa era apresentado no dia de domingo, via satélite, na Embratel. Aí a gente saía de manhã cedo, ele trabalhava de domingo a domingo, ele tinha a revista espírita também, e ele apresentava o programa dia de domingo,
Então a gente trabalhava de domingo a domingo, porque as meninas dele também, nós éramos adolescentes, e a gente ia para a empresa todos os dias. E no domingo a gente tinha que estar lá de manhã cedo. Gente, a gente levava um monte de equipamentos. Eu estava até falando para a Rosângela, a gente levava um monte de equipamentos para montar no auditório da Embratel, porque a gente não tinha auditório próprio. Sabe? A gente batalhava aqueles equipamentos imensos, botava tudo dentro do carro, cedinho e montava isso. Sabe? E a gente fazia isso com muito prazer, porque ele apresentava o programa e isso era no Brasil inteiro, as pessoas assistiam e beneficiava muita gente. O Alamar mudou muita gente, ele trouxe muita gente para o espiritismo através do programa dele. Muita gente é grato por o Alamar ter feito isso, por ele divulgar o programa espírita. E ele, através do programa dele, naquela época, ele botou muita gente para ser conhecido no Brasil inteiro, que naquela época não tinha internet como hoje. Os apresentadores hoje que nós conhecemos, a maioria deles foram apresentados no via satélite, no programa do Alamar. E o Brasil inteiro tomou conhecimento dessas pessoas. Eles eram bons palestrantes, mas eram conhecidos na sua cidade, no seu estado. E o Alamar trouxe isso para o Brasil inteiro. O próprio Celestino, ele falou ontem que ele tem gratidão pelo Alamar, por ele ser divulgado através do programa do Alamar, né? Ser conhecido. E muitos outros, entendeu? Hoje nós conhecemos no Brasil todo. No começo foi o Alamar que divulgou, que chamava ele para o programa. Então, essa homenagem é muito merecida, porque ele foi, no começo, o pioneiro. Ele foi o pioneiro na divulgação do espiritismo. Ele foi o pioneiro na revista espírita. No Brasil inteiro, foi o primeiro que botou uma revista espírita para o Brasil inteiro, colorida. Porque até então só tinha aquelas revistas no centro espírita. E não era colorida. E o Alamar era audacioso, ele fazia tudo isso. Ele gostava de renovar. Sempre, sempre, sempre. Então, eu aprendi muito com ele quando conheci o Alamar. Eu era evangélica. Eu não gostava do espiritismo. Aí eu comecei a ver, conhecer que o espiritismo não era aquilo que eu acreditava que era, né? Que era coisa do demônio. O espiritismo é maravilhoso. Ele vive na minha vida, entrou na minha vida, sabe? E hoje eu não consigo mais sair. Mudou minha vida, mudou a vida de todo mundo, né? Porque o espiritismo é isso. Ele defendia também que, olha, por exemplo, nós estamos aqui com essa aula que o Severino deu. A gente deveria estar com caderno, né, anotando, porque isso é aula. Todas as casas espíritas deveriam ser uma escola, e né? Nós usamos muita gente usa como igreja. Gente, obrigada por tudo. Desculpa estar falando demais, eu só queria falar do Alamar. Obrigado por tudo. Obrigado, Zé, por ter me trazido até aqui para presenciar essa homenagem. Obrigado por vocês. Obrigado por tudo. Muito grata.